Fala, meu caro ouvinte, aqui é o presbítero Wesley, estamos iniciando mais um Café com Cristo. Mas antes vamos falar com Deus? Soberano Pai, pedimos a Tua graça e o Teu amor mais uma vez sobre nós, neste assunto tão importante que iremos mencionar neste momento. E o assunto de hoje é, afinal de contas, que galo foi esse que cantou quando Pedro negou a Jesus? Antes de mais nada, eu já quero corrigir alguns ouvintes de um erro teológico. Não é que o galo cantou 3 vezes, ok? O que acontece é que Pedro negou 3 vezes. Mateus 26:34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Marcos 14:30, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2, 3 vezes me negarás. Então, fica muito claro que a negação que é 3 vezes e não o cantar do galo. Voltando para o assunto do podcast, o que significa o canto do galo na Bíblia? Por muitos séculos, as pessoas entenderam que esse canto do galo era que na madrugada, ali que Pedro negou Jesus, havia aves anunciando ali o início da manhã, havia aves plumadas, como os galos e as galinhas que nós conhecemos hoje. Mas, segundo Swindoll, na época de Jesus, havia uma regra na lei judaica que proibia a criação de aves, pessoal. Ou seja, pessoal, não poderia ter criação de aves na cidade santa em Jerusalém. Então, por aí a gente tira, não poderia ser um galo animal como nós conhecemos a ave, porque era proibido em Jerusalém. Então, olha que interessante. Jesus Cristo, ele passa por 6 julgamentos. Primeiro, ele tem 3 julgamentos pelos judeus, Anás, Caifás e depois o Sinédrio. Depois ele é julgado mais 3 vezes pelos romanos, Pilatos, Herodes e novamente por Pilatos. Então o que acontece? Tanto na casa de Caifás, tanto ali no Sinédrio, não há relatos que havia um galinheiro ali. Então, portanto, não tinha um galo, não existia galos naquele lugar, essa ave que canta e tudo mais. Então não tinha de nenhuma maneira por proibição de uma lei judaica. Então, presbítero, que galo era esse que cantou, que faz referência ali na passagem dos evangelhos? Isso, para mim te explicar, eu vou ter que te falar um pouco como que era a divisão do dia na época de Jesus. Para nós civis aqui, o nosso dia civil, ele é 24 horas, tá bom? Começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. Ali nós temos manhã e noite. O dia natural era composto de 12 horas naquela época. Ou seja, a parte clara do dia, que iniciava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. E esse dia natural, para a cultura da época de Jesus, era dividida em 12 períodos de 1 hora. Cada período. Então, haviam 12 períodos. E um outro ponto que eu quero acrescentar aqui, e vou falar mais tranquilo para você entender, era sobre a vigília da noite da época de Jesus. Essa vigília, ela era composta de 12 horas. Ou seja, o dia era composto de 12 horas e a vigília era composta de 12 horas. Então, o que acontece, né? Se a gente pegar ali de 6 da manhã às 6 da tarde, o dia natural. A partir disso, começavam as vigílias da noite. Então, vamos lá. Quando que começava a primeira vigília da noite? 18 às 21. A segunda, 21 à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Ok? E como... Então, isso aqui é interessante você entender, porque o texto vai dizer que no final
da terceira vigília da noite, ou seja, cerca de 3 horas da manhã, foi o momento em que Jesus é julgado e Pedro, consequentemente, nega. E o que aconteceu às 3 horas da manhã? Olha só, estava acabando de começar uma troca de guarda. Os soldados que faziam a guarda de uma fortaleza, nós chamamos ela de Antônia, que era a casa do governador Pôncio Pilatos, eles estavam trocando de turno. E para ter essa troca de turno, era anunciado com um toque de trombeta. E o interessante é que o nome dessa trombeta em latim é chamado de galicínio, que traduzido para o nosso português significa o cantar do galo ou o canto do galo. Se a gente vem aqui para o nosso Brasil, gente, o exército brasileiro, assim que amanhece, ele toca uma corneta chamado de toque da alvorada. Vocês podem perceber. Então, na época de Jesus, a troca de turno era anunciada com uma trombeta chamada galicínio, ok? Ou o cantar do galo. E só para você entender que o que eu estou falando é verdade, a gente vai lá para Marcos 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Olha aí, se ao cantar do galo, Jesus falando dessa troca que acontecia às 3 horas da manhã. Então, Wesley, presbítero, o que é esse cantar do galo que aconteceu no momento que Pedro nega Jesus 3 vezes? Era a troca de guardas que acontecia na fortaleza de Antônia, ali na casa do governador Pôncio Pilatos. Não era um galo, não era um animal, não era uma galinha, era a troca de soldados que era anunciado com uma trombeta. Então, o que Jesus está dizendo? Antes que essa trombeta toque, Pedro, essa trombeta da troca de guardas de Pôncio Pilatos, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, que galo era esse? A troca, a trombeta da troca dos guardas, ok? Só para reforçar, qual era o nome dessa trombeta, presbítero Wesley? Galicínio. E como se chama isso no nosso português? Tocar do galo, o canto do galo. É por isso que a gente faz essa confusão, gente. Então, o cantar do galo da época de Jesus não se refere a nenhum tipo de galo, mas sim a troca de turno da guarda de Pôncio Pilatos, feito por meio de uma trombeta. Que Deus te abençoe, e eu sei que você nunca mais vai errar esse assunto. Fique com Deus e até o próximo podcast.